Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos felizes, né? A nossa aula hoje vai ser diferente, tá? Nós vamos fazer uma revisão da aula 13 e vamos aproveitar para resolver 4 questões dessa aula, né? 2 de atividades propostas e as outras 2 de atividades em sala. As questões que eu selecionei para vocês, elas trabalham com a abolição da escravidão, questões políticas no Segundo Reinado, né, principalmente essa questão relacionada à proclamação da República, a perspectiva de um governo federalista. Então, assim, a nossa perspectiva nesse momento é trabalhar, né, eu vou explicando para vocês, eu já vou apresentar nos slides as questões corretas, tá, as alternativas corretas, perdão, e aí eu vou explicar o porquê que elas estão corretas. Tá? Então vai ser uma aula nesse sentido, tá bom? Espero que vocês gostem. A primeira questão é uma questão que traz um trecho de um samba enredo, né, da página 80, acho que é a questão 3 da apostila, questão 2 da apostila de vocês, né, e aí traz esse trecho, né, do samba enredo, um samba enredo de 1968, né, que diz: ó sublime pergaminho, libertação geral, a princesa chorou ao receber a rosa de ouro papal, né? E aí o que a gente pode perceber? Esse samba, né, traz aqui uma visão, certo, do samba enredo, né, que era muito comum à época. Assim, imaginar que o processo de libertação dos escravos resultou de uma ação da princesa Isabel, né, assim, valorizando a figura da princesa Isabel. Isso se explica porque a historiografia, naquele momento, ela tinha como perspectiva a valorização dos chamados heróis nacionais. Então, nunca se questionou como é que eu diria, a libertação dos escravos como resultado de um processo de crise econômica ou de crise do próprio sistema escravista, né? Porque quando houve a abolição da escravidão lá no 13 de maio, né, data essa que não é considerada pelos movimentos negros, eles consideram 20 de novembro, né, a ideia era justamente da valorização, né? Então, assim, você tem uma ação que é caracterizada pela ausência de conflitos, né? Então, por isso que das alternativas, né, que nós podemos perceber aqui, aí você tem, né, o samba enredo de 68 reforça uma concepção do fim da escravidão ainda viva em nossa memória, sem dúvida. Ainda temos setores da sociedade que acreditam, né, que a libertação dos escravos se deu exatamente por essa ação magnânima da princesa Isabel, né? Então por isso que né, traz aqui essa perspectiva de uma ação caracterizada pela grandeza, né, ou pela magnanimidade da princesa, e aí está presente na memória, né, mas que não encontra respaldo nos estudos históricos mais recentes. Por que isso? Porque o que a gente identifica, tá, nesses estudos é exatamente a relevância das lutas contra a escravidão travadas pelos escravos e por aqueles que defendiam o fim da escravidão. Né? Nós temos episódios de resistência contra a escravidão. Resistência essa que poderia ser encampada por uma ação de fuga, né? Fuga em massa das senzalas, como também revoltas que culminavam com a morte dos senhores de escravos. Né? E aí, as alternativas, né, se apresentam, é muito interessante. A ela é absurda, então ela não pode ser trabalhada enquanto tal. A alternativa B é a correta, né? Porque você tem, já que está falando de uma concepção ultrapassada, né? Então a abolição é vista como uma concessão do governo que não considera as lutas. E é isso, tá? O que significa? Que essa abolição, eu já tinha colocado isso para vocês, ela vai representar exatamente um processo como é que eu diria, gente, foge a palavra, de uma ação de amor ao próximo, né, assim, carregando na pieguice, mas seria uma ação de amor ao próximo, mas que não consideraria todo o sofrimento, né, ou então a consciência em relação ao sofrimento do escravo levou à libertação dos mesmos. Né? Aqui nós não temos isso,
então você não tem a questão voltada a uma ruptura na estrutura socioeconômica do país. Isso não acontece. Tá? A D não é um fruto de um pacto social, porque você não tem isso no Brasil. As relações sociais no Brasil elas são caracterizadas por um processo de imposição, ou seja, governo e fazendeiros estão no mesmo nível. Abaixo deles o restante da sociedade. E abaixo ainda os escravos. Então os escravos, nessa percepção aqui de um pacto social, significaria que eles sentariam à mesa de negociação em igualdade, eu quase falei né? Mas é igualdade de condições. Tá? A E também não, porque você não tem inclusão social, uma das características mais nefastas do processo de abolição da escravidão é que apenas acabou com a escravidão, mas não acabou com a discriminação racial. Tá? Aí você tem, né, que aí seria a concretização de direitos civis e sociais para os negros. Gente, eles estão nessa luta até hoje. Né? Então por isso que essa alternativa, a questão, né, nesse caso a alternativa correta é a letra B. Né? Então vocês estão entendendo? Vocês têm que perceber, e é uma coisa que eu comento muito, tá? Sempre observe com bastante atenção o comando da questão. O texto, ele ajuda bastante. Nesse caso, o texto casa com a pergunta, tá? Com o comando, que nós chamamos de comando. E aí, é analisar o que está colocado, então não encontra respaldo, é visão ultrapassada. Então se trabalha com visão ultrapassada, significa que são os negros, né, libertados, mas que não levam em consideração as suas lutas. Se nós não tivéssemos isso, aí talvez, né, e aí forçando muito a barra, talvez a letra E fosse a alternativa correta, mas nem pensando numa perspectiva por demasiado ufanista, nós poderíamos, né, assim, ou idealista, né, melhor dizendo, nós poderíamos pensar essa questão dessa maneira, tá? Então assim, é assim que a gente percebe essa questão, ok? Depois de analisarmos a questão 2, né, da página 80, agora nosso objeto aqui de análise vai ser a questão 4 dessa mesma página. Então também é uma outra questão que aborda o tema abolição da escravidão, tá? Então prestem atenção a um texto de apoio, né, da Célia Azevedo, né? Então abolicionismo, Estados Unidos e Brasil, numa história comparada. Então já começa a perceber o seguinte: se está trazendo isso aqui, né, num texto que trabalha com a perspectiva da comparação histórica, da comparação entre dois processos históricos bastante similares, ou seja, a abolição lá nos Estados Unidos, né, 1863, em plena Guerra de Secessão, aqui no Brasil vai ser em 1888, como resultado, né, das pressões, das lutas, né, dos negros, como nós vimos na questão anterior, né, das pressões legais, a Bill Aberdeen, Eusébio de Queiroz, né, depois sexagenários, ventre livre, né, invertendo aí essa ordem, ventre livre e sexagenários, né, mas de qualquer maneira, então, é uma perspectiva de comparação. Aí, né, tá falando, né, como os abolicionistas americanos previram os problemas da escravidão, o racismo continuaria a correntar a população negra às esferas mais baixas da sociedade dos Estados Unidos. Então, o que está levantando o texto é a existência de um racismo institucionalizado, certo? Então, por que eu falo institucionalizado? Porque você tem leis racistas, algo que nós nunca tivemos no Brasil, mas isso não implica em afirmar que o Brasil não seja racista. Tá? E aí, lógico, então já estou colocando aqui já é uma grande pista, né? Por quê? Porque nesse trecho nós já praticamente encontramos a resposta da questão, né? Porque se está trazendo essa visão e aí você tem um conhecimento prévio que no Brasil não teve nenhuma legislação explicitamente racista, o que isso significa? Que aí já é a comparação que pretende fazer a autora, né? E aí traz aqui, sobre o tema, é correto afirmar que, né, aí, a experiência da escravidão aproxima a história dos Estados Unidos e do Brasil, mas a questão do racismo tornou-se uma pauta política apenas nos Estados Unidos da atualidade. Não, para vocês terem uma ideia,
mesmo antes da Guerra de Secessão, mesmo antes dessa abolição da escravidão, os debates entre abolicionistas e escravagistas nos Estados Unidos sempre foram muito intensos, né? E esses debates eles foram para dentro do Congresso, né? O Congresso norte-americano ele foi palco desses debates. Então essa alternativa aqui ela já morre digamos assim, no nascedouro, é natimorta, né? Aí vem a B, que é a correta. Os abolicionistas norte-americanos tinham uma visão idealizada do Brasil. Por que essa visão idealizada? Por uma razão muito simples. Lembra que eu falei da não institucionalização do racismo no Brasil e a ocorrência dessa institucionalização nos Estados Unidos? Então eles acreditavam que o Brasil não era racista exatamente pela ausência dessas leis. É compreensível essa posição por uma razão muito simples, né? Os abolicionistas norte-americanos viviam uma realidade completamente distinta da nossa. Tá? Então, o fato deles viverem essa realidade distinta levou-os a acreditar que no Brasil não haveria racismo. Né? Aí C, a imagem de inferno e paraíso na questão racial também é adequada às divisões entre o sul e o norte dos Estados Unidos, pois a questão racial impactou apenas uma parte daquele país. Né? É fato, mas não, isso aqui não está incorreto. Tá? Embora você tenha relatos, né, de manifestações racistas também no norte. O norte, embora não dependesse da mão de obra escrava, como o sul dependia, isso não o isenta do racismo. Tá? Mas, de qualquer maneira, essa alternativa ela não se enquadra aquilo que pretende a questão. Então, a chave da questão é justamente o texto. Né? A abolição foi uma etapa da equiparação de direitos nas sociedades norte-americana e brasileira. Está fora. Aquilo volta àquele tema que nós discutimos na questão 2. Ou seja, essa equiparação não existiu. Tá? Não houve uma ampliação dos direitos desses negros. Muitos, após a abolição, tanto lá quanto cá, tiveram que recorrer a empregos de baixa remuneração. Para que isso também, um elemento, né, que contribuiu bastante para isso foi justamente a discriminação racial, o racismo. Né? Eu falo racismo porque aí você está falando de uma ideologia, né? O sufixo ismo indica isso. Né? Então não é um processo que vai garantir igualdade jurídica, igualdade social entre elementos etnicamente diferentes. Né? E a E trabalha, né, traz lá. Os abolicionistas norte-americanos admiravam o processo de abolição da escravatura no Brasil, que permitiu a incorporação da população negra em uma verdadeira democracia racial. É engraçado isso aqui, embora a gente saiba que não se aplique, não seja verdadeiro, mas a presença do termo democracia racial é bastante curiosa. Aí eu aproveito para dar um gancho. Porque a ideia de democracia racial é um conceito inventado nos anos 30, né, a partir de uma obra muito famosa de um pernambucano, um sociólogo pernambucano, chamado Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. E ali, né, no Brasil dos anos 30, já o governo Vargas, existia uma preocupação em trabalhar com uma identidade nacional. Então a construção dessa identidade nacional, dessa nação, percebia ou necessitava da presença do elemento negro na constituição dessa nação, além do elemento indígena. Então, para que essas relações interétnicas fossem pautadas por uma harmonia, então eu tenho que eliminar os conflitos. E ao eliminar os conflitos, eu trabalho com a noção de democracia racial. Ok, gente? Aí a gente parte para a terceira questão. A quarta questão, a terceira questão que a gente vai trabalhar, traz um cara que eu gosto muito, né, que é Machado de Assis, um dos maiores cronistas, né, assim, do Brasil, dessa virada do século XVIII, do XIX para o século XX, né? Então ele está atento a essas mudanças e ele trabalha, até traz, né, o trecho aqui, da Lúcia Miguel Pereira, traz um eventual diálogo, né, entre Machado de Assis e essa de Queiroz. A discussão aqui é sobre exatamente República, proclamação da República, ou seja, um evento que teve
né, um episódio da nossa história acontecido aí no final do século XIX e que promoveu uma mudança de regime político. Não significou necessariamente a implementação de um regime democrático, embora normalmente o conceito de república esteja exatamente associado à democracia. Caminham juntos, mas não são a mesma coisa. Tá? Você pode ter repúblicas autoritárias. Né? Então, aí vem a questão. Né? O republicanismo no Brasil, sobretudo a linha defendida pelos militares, sofreu forte influência do positivismo. Então isso é importante, né, que vocês tenham em mente que essa ideia de república, ela trabalha com positivismo. Aí vocês estão lembrados que o positivismo tem o signo da ordem, entendeu? Né? Não é a nova ordem de Star Wars, é a ordem mesmo colocada aqui como um elemento coordenador dessa sociedade, né, de nivelador dessa sociedade. Nivelador, eu falo, não é colocar tudo no mesmo nível, mas estabelecer níveis, certo? Forma de pensamento característica do século XIX, filosofia, né, filosofia de Augusto Comte. Republicanos positivistas, e aí traz. Né, então, para responder a questão, nós temos que saber, tá, o que foi o positivismo. Então, a alternativa A traz assim: pretendiam chegar ao regime republicano por meio de mudanças decorrentes de movimentos de luta entre os monarquistas e os positivistas. Não tem isso. Né? É engraçado porque parece que é um processo radical, sabe, de uma ruptura violenta entre grupos que se opunham. Né? Isso aqui não é Revolução Francesa, não são os jacobinos, né, acabando com a monarquia constitucional, prendendo o rei, executando o rei e implementando a república. Não, fora, muito longe disso. Embora nós tivéssemos no Brasil os chamados republicanos jacobinos, que são os caras mais radicais. Da mesma forma que nós tínhamos os liberais exaltados no segundo reinado, nós temos os republicanos jacobinos no período da proclamação da república e no imediatamente posterior a ela. Concebiam o Estado como uma entidade voltada ao aprimoramento positivo da sociedade, independente do regime de governo. Não, primeira coisa é que os positivistas trabalham com a noção de evolução. Então já estou começando a me aproximar da alternativa correta, que é a letra D, evolução. Então nesse caso, nessa percepção, a monarquia, ou melhor, a república seria um estágio superior no desenvolvimento da sociedade brasileira em termos políticos. Né? Então por isso que a mudança do regime se fazia necessária. Não é apenas aprimoramento do Estado. Então por isso que a questão do regime de governo dependia-se, né? Para o positivismo só seria possível a partir da proclamação da República. Né? Consideravam que só seria possível a criação de uma sociedade igualitária através do republicanismo e de reformas positivas do trabalho. É confuso isso aqui, né? Porque primeiro, eles não estão pensando numa sociedade igualitária. Tá? Estão pensando exatamente numa sociedade baseada numa hierarquia. E aí, principalmente, quando nós enxergamos como uma das principais lideranças do movimento republicano, os militares, né, que defendem uma hierarquização não apenas das instituições militares, obviamente, né, mas também das instituições civis. Então, esquece essa possibilidade de um igualitarismo. Igualitarismo, gente, para essa galera, cheira a comunismo. E aí são comunismo e positivismo, ou republicanismo positivista, civil-militar no Brasil, vão em direções diametralmente opostas. Né? Defendiam que a monarquia, olha só, seria superada, né? Então já está falando dessa evolução, né, pelo estágio positivo da história da humanidade. Tá vendo? Aí, aqui se aplica perfeitamente a ideia desse positivismo. Quando você pega, né, e opera essa coisa da evolução. O positivismo, ele é evolucionário, ele não é revolucionário. Tá? Então a república seria o estágio, como eu já havia colocado antes, o estágio superior da evolução política das diferentes sociedades. Né? E aí, lógico, né, acreditavam que a queda da monarquia ocorreria por meio de uma revolução baseada nos princípios do positivismo e do republicanismo. Apareceu, gente, toda vez que vocês encontrarem uma questão que traz numa mesma frase
república, positivismo, né? Perdão, positivismo e revolução ragem o texto, tá? Porque a ideia de revolução para os positivistas é você partir de um ponto e voltar para o mesmo ponto. A revolução dos planetas. Entendeu? A revolução, como nós conhecemos o conceito, politicamente, normalmente quando é aplicado, né, o conceito é aplicado politicamente, significa ruptura com uma ordem estabelecida. E os positivistas jamais fariam isso, tá bom? Aí agora a gente parte para a quarta questão. A quarta questão, né, da página 83, é a última questão das atividades propostas. Traz um texto do Bastos, né? T. Bastos, eu também não procurei saber quem é ele, não. A Província, né? Um texto de 1870, bastante interessante, por quê? Porque esse aqui muito provavelmente é um jornal, né? Publicado em 1870, lembrem-se, em 1870 nós temos o quê? A publicação do Manifesto Republicano e também o fim da Guerra do Paraguai. Né? Então, para quem gosta de datas, são 150 anos desse acontecimento. Aí ele coloca, o texto dele diz o seguinte, ó, respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade. O que está parecendo isso aqui? Né? A gente está pensando que a constituição da nação ela só é possível a partir do ajuntamento de diferentes indivíduos que comungam com as mesmas ideias. Certo? Podem manter algumas diferenças, mas a ideia principal, a unidade do território, permanece inalterada. Tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada Estado. Ou seja, né, uma Constituição, né, que respeite essas diferenças. Né? Então há uma proposta aqui que trabalha exatamente com essa perspectiva relacionada à Constituição. A importância da Constituição com esse elemento, né, com esse amálgama. Gostaram da palavra amálgama? Bacana, né? Em relação à composição de cada Estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial. Então, notem uma coisa muito interessante, que ele está recuperando um debate que esteve em voga durante o período regencial, né? Ou seja, as assembleias provinciais elas seriam efetivamente a fonte de poder dentro de cada uma dessas províncias. Né? Você, obviamente, elas respeitariam a hierarquia, né? Então respeitariam o poder central, mas jamais abririam mão da sua liberdade. É um fenômeno muito comum nos Estados Unidos. Cada estado tem a sua constituição. Tanto é que existem diferenças, por exemplo, de estados que têm pena de morte, outros que não têm, uns que legalizam a maconha para fins recreativos, outros não. Então, assim, os estados eles têm autonomia para estabelecer leis. Né? E aí cabe a única preocupação desse caso do governo central, do governo federal, é manter a integridade territorial desses estados, mas sem intervir nos assuntos internos desses estados. Para vocês terem uma noção como isso é importante, né, e como é que nós notamos semelhanças, nós temos um fenômeno, eu diria militar nos Estados Unidos, que é chamado a Guarda Nacional. Por quê? Porque constitucionalmente o exército não pode interferir, né, ou agir dentro do território, salvo situações que exijam a defesa do governo federal para a manutenção da integridade do território diante de uma ameaça estrangeira. Então, quem vai resolver os problemas mais imediatos é a Guarda Nacional. Né? Então, isso está aqui aparente. Né? Então, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. Né? Então, é muito interessante, porque já que eu estou falando governar de longe, significa que eu governo, mas não interfiro. Estão entendendo? Então é isso que está posto no texto do nosso amigo Bastos. E aí, né, o discurso dele, no período do Segundo Reinado, regime monárquico representativo, não, em nenhum momento se fala de monarquia, né, embora um desejo recorrente de alguns liberais fosse exatamente a existência de uma monarquia
representativa, né? Um sistema educacional democrático está fora, gente, fora. Marcou isso, acho que a prova toda deveria ser anulada, né? Padrão político autoritário, ó, se ele está falando o tempo inteiro, né, de liberdade, governar de longe, né, aquela coisa das leis emanando das comunidades locais, então não é autoritário. Não pode nem se aproxima, não pode nem se aproximar de uma perspectiva considerada autoritária. Tá? E por último, o poder oligárquico regional também não. Né? Embora a característica mais marcante da política brasileira, e aí não é o fato, é o discurso, é exatamente a existência. No caso do fato, a existência dessas oligarquias locais, né? O voto de cabresto, né? O sistema de o coronelismo que vão caracterizar a República, a Primeira República ou República Velha, né? Se enquadra nessa situação aqui. Mas nesse caso específico é a defesa de um modelo territorialista, ou federalista, né? Territorial federalista, ou seja, a ideia dessa autonomia política. Tá bom, gente? Aí para a próxima semana nós traremos outras questões para essa discussão. Espero que tenham gostado, fiquem muito bem, um grande beijo, amo vocês todos. Tchau, tchau.